Voltamos a dar continuidade àquele estudo sobre cura da igreja. E gostaria de ler hoje Apocalipse capítulo 21. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ele fala da noiva ataviada, noiva adornada para o marido. Esta é a figura final da igreja, desta igreja que você participa, dessa igreja que eu participo. E no estudo passado eu falei sobre uma noiva caída com roupa suja. E numa conferência alguém me trouxe uma outra visão. Neuza, eu vi uma noiva. Ela é tão bonitinha, mas toda preparadinha, ela é lindinha, toda ornada, perfeita. Só que ela tem 12 anos. Que decepção. Uma noiva de 12 anos, ela não pode cumprir a responsabilidade de uma esposa, não é? O que é que Jesus estava querendo nos mostrar? O que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo que a noiva brasileira, a igreja brasileira, é uma igreja ainda imatura. É verdade. Nós temos que admitir a nossa imaturidade e abandonar o nosso euforismo, ufanismo, entende? E realmente nos compenetrar da responsabilidade. Agora, essa não foi a única visão, não, nem a segunda. Uma outra visão foi aquela. É uma visão de uma noiva adornada de preto, 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 preto. Toda de preto. Véu preto, grinalda preto, tudo de preto. Todos os adornos da noiva preto. Sapato preto. Até as luvas pretas. Quando a pessoa trouxe a visão, eu disse assim: misericórdia, parece antinoiva. Você entende o que eu quero dizer? Exatamente o contrário da noiva. E foi uma coisa tão interessante, porque quando aquela igreja onde nós estávamos tendo aquela visão começou a confessar os pecados da sua igreja local, um arrependimento, aqueles panos pretos começaram a cair. Agora foi uma pena, né? Porque não caiu de tudo. Porque naqueles lugares onde o pano caía, aqueles tecidos pretos caíam, apareciam o tecido branco. Mas não foi de todo, porque não houve arrependimento total. Provavelmente precisaria mais de tempo naquela ocasião. E uma outra visão é de uma noiva decepada. Decepada sem cabeça. Significa o quê? A noiva sem comunicação com a cabeça. A noiva que quer fazer tudo aquilo que ela quer, sem nenhuma submissão à cabeça
Jesus Cristo. Eu estou contando tudo isto, irmãos e irmãs, porque realmente esta é a realidade da noiva. Esta é a realidade da igreja. E ainda uma outra, eu acabei de falar esses dias, eu não sei se você me acompanhou, falando sobre espírito aprisionado, né? Mas uma pessoa viu a igreja aprisionada, isto é, uma noiva, num calabouço, aprisionada, gritando, desesperada, querendo sair, com unhas, ela tentava subir pelas paredes, ela não conseguia. Então são aspectos problemáticos da igreja nossa. E Deus está querendo realmente curar esta igreja. Agora, já alguém disse o seguinte, a igreja brasileira cresce por fragmentação. O que é isto? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você dá uma olhada e você vê. Aquela igreja ali é divisão daquela, aquela lá é divisão daquela. É assim que nós apresentamos as igrejas. É muito típico a história de que alguém dentro de uma igreja tradicional se aviva, começa a receber o dom do Espírito Santo, etc, etc, e começa a rebanhar pessoas ao redor. E é porque o meu pastor não fala em línguas, é porque o meu pastor não fala não tem a visão espiritual. Então eu, na minha casa, eu tenho uma reunião de oração e vai rebanhando pessoas. E num desrespeito, numa desonra muito grande, o segundo ou terceiro passo é ele sair daquele lugar sem dar nenhuma satisfação para o pastor e fundar a sua igreja. E o pior, que a pessoa diz assim, olha, nós não temos nada a ver com a igreja de onde nós viemos. Somos totalmente separados. Mas sabe o que acontece? Nós estamos espiritualmente ligados. E o que temos visto é o seguinte, é que a igreja filha, que prometeu ser completamente diferente da igreja mãe depois da divisão, depois de alguns anos, está com a mesma cara da mãe. Aparece alguém lá dentro também, dizendo, eu sou melhor do que o pastor, funda a sua própria congregação. E a história de igreja, filha, neta, bisneta, tataraneta, é o que realmente enche as páginas da história da igreja brasileira. Eu estou contando isso porque este é meu problema. Eu carrego a dor desta divisão. E eu peço, Senhor, tenha misericórdia. Irmãos, nós temos que pedir a Deus, Deus, realmente venha fazer alguma coisa. Irmãos, eu fiquei tão feliz um dia, porque eu estava fazendo o seguinte, eu estava perguntando para mim mesmo, quando eu estava fazendo apostilas e fazendo apostilas deste assunto, escrevendo, o livro nem havia aparecido, estava escrevendo a apostila, apresentando esses estudos, não é? Perdão, antes de eu apresentar o primeiro estudo sobre a cura da igreja, eu me deparei com uma literatura de um presbiteriano, Roberto Linticon. Ele é um doutor que restaurou muitas igrejas. Naturalmente ele não diz, ele não usa a palavra cura, ele usa a palavra revitalização da igreja. Ele trabalhou muito tempo na área da Califórnia. E eu estava vendo aquele livro, um profundo, muito bom. De repente eu reparo neste homem, que aparentemente não tem nada a ver com batalha espiritual. Este homem, então, escreveu estas páginas e eu gostaria de ler para você. Ele diz assim, uma das congregações era uma igreja no centro da cidade, uma das congregações que ele estava tratando. E ela tinha tido, como muitas outras, muito prestígio no passado e agora enfrentava tempos difíceis. Seus problemas eram bem maiores do que simplesmente declínio de número de membros e as finanças comprometidas. Por 3 gerações, a igreja tinha expulso os pastores um atrás do outro. Alguns deles eram muito capacitados pastores, cheios de talentos com o ministério muito bem no passado. Eu comecei a trabalhar com ela, com a congregação, no momento que aparentemente ela estava para destruir um outro pastor. Comecei a me encontrar com os líderes da igreja para rever a sua história com eles.
O problema começou quase há 50 anos atrás, muito antes de qualquer liderança atual estivesse em cena. E a maioria deles não estavam conscientes da história ocorrida. Da perspectiva deles, os problemas eram sempre a falha dos pastores incompetentes e sem ética. Conforme fomos sondando a história, encontramos insights significativos, bem como resistência. Um líder disse: "Você sabe, nós sempre culpamos o nosso pastor por nossos problemas. Mas não pode ser sempre culpa do pastor. Parece que existe algo quase vivo em nós que continua encontrando uma vítima para ser sacrificada." A comissão daquele presbitério finalmente concluiu que ela era uma igreja condenada à destruição própria e nada poderia se fazer para salvá-la. Que pena, né? Nós não sabemos exatamente o que aconteceu 50 anos atrás, mas algo terrível aconteceu e desde então aquilo tem destruído a alma ou o psique da igreja, ganhando paulatinamente poder para se transformar em algo crescentemente demoníaco. Linguagem do Lincoln. Numa maneira muito peculiar, as transgressões dos pais daquela igreja parecem ter sido visitadas sobre seus filhos espirituais até terceira e quarta geração. Eles estavam sendo aprisionados nesse ciclo destrutivo que eles não podiam quebrar. Era de fato algo quase vivo em nós. Não reconhecido, sem ser expulso, isto vinha oprimindo geração após gerações de pastores e congregação, até ao ponto de uma destruição total da igreja. Palavras do Roberto Lincoln, um presbiteriano. E Deus tem usado este homem para trazer insights para o seu povo. E isto é exatamente aquilo que nós começamos a ver acontecer nas igrejas que estão sendo paulatinamente destruídas. Irmãos, aqui está um apelo. Vamos curar as nossas igrejas. Vamos verificar o que existe dentro das nossas igrejas. Irmãos, a igreja é como um ser vivo, é um organismo vivo. E você pensa que apenas uma estrutura, existe apenas uma estrutura social, mas existe uma estrutura espiritual. E nós temos que estar bem conscientes desta estrutura. E o Espírito Santo está pedindo para que esta igreja seja realmente curada. E nós temos que pedir misericórdia a Deus. Então, eu quero contar algumas histórias aqui bem brasileiras. Eu fui fazer um seminário numa igreja e uma irmã diz assim: "Neuza, eu não sei o que está acontecendo, mas tem um preto velho lá no púlpito." Eu fiquei arrepiada, falei: "Deus, essa igreja é uma igreja séria, como é que tem um preto velho no púlpito?" São percepções e discernimentos da minha equipe, né? E eu fui perguntar para a pastora: faz sentido que um preto velho está no púlpito? Porque eu percebi uma coisa muito interessante. Cheguei naquela igreja e eu senti assim uma escuridão. Olhei assim para o teto e disse assim: "Mas tem luz, a luz suficiente aqui, mas por que eu sinto essa escuridão aqui dentro?" Era uma escuridão espiritual. Quando eu perguntei para a pastora diz assim: "Espera um pouquinho, Neuza." E ela começou a pensar, ela começou a considerar tudo aquilo, né? Daquilo que eu estava falando, e disse assim: "Espera um pouquinho. Eu sei de uma história. Alguns anos atrás, o pastor anterior criou caso com o pessoal do centro, de outro lado da praça. E aí foi tirar satisfação ali." Irmãos, a guerra não se faz tirando satisfação, não é verdade? A guerra é guerra espiritual. O que ele deveria era orar, pedir misericórdia a Deus, inclusive abençoar aquele povo que estava indo naquele centro, não é? Só que ele foi lá brigar com o pai de santo de lá. E o chefe espiritual lá, a entidade que comandava lá, era um preto velho. Então, depois da briga ele veio, o pastor veio,
só que acompanhado de preto velho que diz: agora eu tenho direito legal para ficar aqui. E o lugar do pastor é púlpito. Então ele ficou no púlpito. E por isso mesmo as coisas estavam bem amarradas ali. Aqueles pastores pediram perdão por este pecado. E também, naturalmente, fizemos o diagnóstico, vimos outras coisas e realmente verificamos que aqueles problemas, né? Havia até problemas no meio da mocidade, e nós oramos pedindo perdão para trazer restauração para aquela igreja. É verdade. Quando nós começamos a procurar saber o que acontece com a igreja, nós começamos a descobrir uma série de coisas. Eu comecei a falar sobre isto, então começaram as histórias. Os pastores traziam as histórias para mim. Uma outra igreja, alguém chegou e disse: Neuza, você sabe que eu conheço uma igreja que está fechada, o prédio está fechado. Sabe por quê? Porque eles compraram um banco com dinheiro roubado. E nós rimos, né? Todo o banco foi comprado com dinheiro roubado. Você acha, irmão, se Deus não leva em conta todas estas coisas? Num outro lugar, alguém disse assim: Neuza, a nossa igreja era uma igreja tão abençoada enquanto nós estávamos na casinha. Mas quando fomos para a nossa catedral, nós começamos a ter problemas. Mas por que problemas? Eles fizeram análise. Sabe o que tinha acontecido? Nesse novo prédio, o que tinha acontecido era uma maracutaia que eles andaram fazendo. Perdão usar esta palavra, mas estou usando de propósito. Porque servo de Deus, a Igreja de Cristo não pode fazer nenhum tipo de maracutaia. Sabe o que eles tinham feito? Eles adquiriram um terreno grande no lugar proibido. Em vez de orar e buscar uma solução legal de Deus, sabe o que eles foram fazer? Eles usaram recurso humano, porque lá naquela igreja havia alguém que trabalhava na prefeitura, passaram dinheiro por baixo dos panos e conseguiram a legalização para levantar aquele prédio. Olha, você pode fazer as suas maracutaias, mas a igreja sofre, né? Então nós temos que realmente pedir misericórdia a Deus, porque do contrário, irmãos, nós estaremos usando os mesmos métodos que o Senhor abomina. E por isso hoje nós não estamos vendo a diferença entre o mundo e a noiva. Por isso todas aquelas visões que eu coloquei, a noiva caída de roupa suja, rasgada, a noiva imatura de 12 anos, a noiva com roupa preta, a noiva decepada, a noiva aprisionada dentro do calabouço, isso faz muito sentido. E realmente nós temos que nos arrepender e pedir para que o Senhor venha fazer a sua restauração dentro das nossas igrejas. Irmãos, eu disse sobre o pecado corporativo. Eu disse sobre o pecado da liderança. Eu comentei sobre o pecado dos diáconos, dos presbíteros, quer dizer, dos segundos escalões. Falei do primeiro escalão, pecado dos pastores, os líderes que estão no primeiro escalão, depois no segundo escalão, terceiro, não é? E o arrependimento tem que começar lá de cima. Nós temos que nos arrepender. Eu me arrependo. Eu tenho me arrependido. Eu tenho estado no seminário, todo domingo, quando estou no seminário, eu estou me arrependendo, estou orando, estou levando o povo a se arrepender pelos pecados da igreja, porque a noiva tem que ser restaurada. Se a noiva não for restaurada, nós não vamos subir.
E eu queria também dizer a vocês uma coisa, irmãos. Está acontecendo uma coisa terrível dentro da Igreja de Cristo. Nós temos sido atacados de diversas formas. O ataque tem vindo de fora, mas esse ataque que tem vindo de fora tem aproveitado a carnalidade, o pecado, o egoísmo, o orgulho, a vontade de aparecer, a reputação, né? A busca da reputação, a busca da posição, a competição dentro do corpo de Cristo. Eles estão usando exatamente estas coisas para atacarem e destruírem a igreja. Vocês sabem muito bem que a igreja está sendo atacada pelos satanistas, não é? E não porque o objetivo da existência de satanismo é a destruição da igreja. Não, o objetivo da existência de satanismo é preparar o terreno para o aparecimento de anticristo. E anticristo virá antes da segunda vinda de Jesus. Mas então os satanistas têm penetrado dentro da igreja, eles têm usado vários tipos, vários métodos, mas usando exatamente a carnalidade do povo de Deus, a complacência com o pecado, a indulgência do povo de Deus, aquele que realmente está com mãozinhas dadas com o mundo, aqueles que estão engordando o seu eu, o seu ego, aqueles que estão criando o seu império próprio em vez de reino de Deus. Eles estão aproveitando esse tipo de tendência para atacar o corpo de Cristo. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que num determinado lugar a igreja estava inchando. E o pastor estava recebendo dinheiro, mas dinheiro de lavagem, dinheiro de contrabando, dinheiro disso, dinheiro de... Não se sabe nem de onde vem esse dinheiro. E o pastor achava que estava tudo muito bem. Mas, irmãos, e vinha vindo gente não convertida, gente de outro lado para destruir a igreja. Nós estamos numa situação de perigo. Se nós não abrirmos os nossos olhos para realmente ver o que está acontecendo com a noiva, nós vamos ficar totalmente perdidos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos analisar muito bem o que está acontecendo. E Jesus nunca deixou de dizer, de nos prevenir. O que ele diz? Ele preveniu dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com falsos pastores. Cuidado com os falsos mestres. Não foi assim que ele disse? E ele disse que no rebanho dele haveria lobos, haveria ovelhas. Haveria lobos com pele de cordeiro. Então, irmãos, isso não é uma novidade. Ele disse que haveria joios e trigos. Agora, claro, para nós, nós não gostaríamos de ver o nosso irmão como joio, e nós não gostaríamos de ver esse que está sentado sempre comigo na igreja, adorando o Senhor como lobo com pele de cordeiro. E eu espero que realmente isso não seja verdade, que eu espero que você não veja isto. Mas também o Senhor disse: sede simples como as pombas, e sagazes e prudentes como as serpentes. E serpente é figura de Satanás. Muitas vezes nós somos simplórios em vez de simples, somos ingênuos e nós vamos aceitando tudo. E nós nem temos nem aquele espírito de vigilância para ver o que acontece com o meu irmão. Irmãos, se você ama o Senhor Jesus Cristo, você vai ser alguém que vai combater o pecado. Irmãos, o pecado tem entrado dentro da igreja de uma maneira terrível. E tem gente pensando porque é pastor, porque é bispo, porque é apóstolo, porque é mestre, porque é evangelista, porque tem título dentro da igreja, porque é levita, não é? Pecando, cometendo o quê? Cometendo até adultério, vai para o céu. Mas o Senhor disse, você leu aqui na palavra, que os fornicários, os assassinos, os mentirosos, os idólatras, adúlteros, não é? Não poderão entrar no reino de Deus, não são parte do reino de Deus. Um dia eu estava aconselhando a filha de um pastor que havia caído. Eu disse, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno.
Eu levei um susto, porque ela abriu os olhos e disse, vai para o inferno? Eu falei, vai. Irmãos, onde é que está o Evangelho de Jesus? Nós temos que pedir misericórdia a Deus. Esta é a minha igreja, esta é a tua igreja. Vamos nos arrepender e pedir misericórdia ao Senhor, para que o Senhor traga ao Brasil uma onda profunda do espírito de arrependimento, para que possamos fazer algo diferente, para que a noiva se restaure, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós trememos diante de Ti, porque a noiva está doente, a noiva está caída. Senhor, as visões que nós temos tido da noiva são visões que mostram problemas de diversos aspectos. Senhor, nós queremos pedir, tenha misericórdia. Senhor, nós choramos diante de Ti, porque se ela continuar da forma como ela está, ela não poderá subir. De um lado, Senhor, vemos sinais de avivamento nesta terra, mas de outro lado nós vemos a noiva doente. Oh, Deus, tenha misericórdia. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor traga o espírito de arrependimento sobre esta terra, sobre a igreja de Jesus nesta terra. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê esse espírito de arrependimento. Porque nós não podemos produzir o espírito de arrependimento, a não ser que o Senhor, pela Tua bondade, provoque isto. Espírito Santo de Deus, eu peço, traga, Senhor, o convencimento do Espírito, do pecado, da justiça, do juízo, à sua igreja. Porque, Senhor, o juízo começa da casa de Deus. Venha nos julgar, para nos capacitar a julgar o mundo, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoa cada pastor, cada líder. Abençoe, Senhor Deus, cada diácono, cada líder de célula, cada levita que está me ouvindo, cada membro de igreja. Para amar, Senhor Deus, essa noiva a quem o Senhor está restaurando. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra diz que Tu deste vida para esta noiva. E Tu és aquele que está santificando a noiva. Senhor, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, para fazê-la pura e santa, digna do Senhor. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu espero que você tenha aproveitado esses estudos. E eu digo de novo, se você estiver interessado neste assunto, compre o livro, adquira o livro A Noiva Restaurada. Nós temos que nos restaurar. Que o Senhor tenha misericórdia. Eu e você estejamos restaurados quando o Senhor vier. Deus te abençoe.